Segunda-feira, 29 de outubro de 2018, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara, pelos canais da Câmara na internet, no YouTube, no Facebook, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir os desafios da maternidade, o que acontece logo depois do parto, porque normalmente a gente vê muita discussão em torno da gestação em si, da amamentação ali do bebê, os primeiros dias do bebê, mas e depois? O que acontece nesses dias de dificuldades, muitas vezes, para os casais, para os pais, para as mães? É a questão da licença maternidade, que é um assunto muito discutido aqui no Congresso Nacional. Como é que fica? E outras questões, né? O atendimento às pessoas, aos casais na rede pública. Para discutir esses assuntos com a gente, nós trouxemos a Juliana Mendes, que é educadora parental, influenciadora digital e que entende muito do assunto porque teve 7 filhos. 7 filhos. Como é que alguém consegue ter 7 filhos atualmente? Isso era coisa da época da minha avó. Pois é, há 24 anos já. 7 filhos. Nossa, bem-vinda, muito obrigado por ter atendido ao convite. Que maravilha, legal. Espero que você goste do programa. E nós temos também a Gabriela Ramos, que é psicóloga especialista em psicologia perinatal e da parentalidade. É isso mesmo, né, Gabriela? Isso mesmo. Uma área muito importante da gente poder conversar sobre a saúde da mulher, a saúde do homem e da família como um todo. Legal, obrigado por ter atendido ao convite da nossa produção. E você que está nos acompanhando, é claro, a gente conta com as suas perguntas, os seus comentários, as suas opiniões, né, as suas experiências, inclusive, como mãe ou pai aí, que por algum momento passou por isso também. É por isso que o programa se chama Participação Popular. Você pode ligar para a gente de graça de qualquer telefone fixo do Brasil, telefonando para 0800 619 619. Repetindo, 0800 619 619, ligação gratuita de qualquer telefone fixo do Brasil. Você também pode mandar para a gente um e-mail, nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, espaço, tio, uma coisa só, participaçãopopular@câmara.leg.br. Pelo Twitter você também pode deixar uma mensagem com o nosso nome de usuário, @participaçãopop, uma palavra só, sem espaço, cedilha e tio, né? Escreve isso também no seu tweet que a gente recebe aqui no estúdio. Pelo WhatsApp você também pode mandar uma mensagem, né? Se você está aí com o celular na mão acompanhando o programa, o nosso número tem o DDD de Brasília, 61 99620 2573. Repetindo, 61 99620 2573. E se você estiver acompanhando o programa pelo Facebook, pela página da TV Câmara no Facebook, você também pode deixar o seu comentário, pode curtir, compartilhar, é claro, isso traz audiência também, bacana. Obrigado por nos ajudar a divulgar o programa. Você pode deixar ali a sua mensagem, que ela vai ser trazida pela nossa produção aqui para o estúdio, para a gente discutir com os especialistas. A mesma coisa também no YouTube, durante a transmissão ao vivo do programa, né? A partir de agora, essa segunda-feira, 1 da tarde, até 2 da tarde, quase 2 da tarde, né? O programa tem quase 1 hora de duração. Você também pode deixar no canal de bate-papo do YouTube a sua mensagem, que ela vai ser encaminhada aqui para o estúdio. O que você mandar para a gente vai se juntar às opiniões das pessoas que estão passando pelo centro de Brasília exatamente agora e que vão conversar com Vânia Alves. Vânia. Boa tarde, Fabrício. Bom, ninguém está passando exatamente, Fabrício, que a gente está numa daquelas viradas de tempo que acontecem aqui em Brasília. Então, acabou de fechar o tempo, está chovendo, chovendo feio, e a gente está aqui no CONIC, num amontoado de gente, mas por enquanto só o pessoal que trabalha por aqui anunciando compra e venda de ouro, anunciando exame admissional. Está todo mundo se escondendo da chuva, inclusive a gente, porque está uma chuva de vento que toda hora bate uma rajada de água aqui na gente. Mas assim que aparecer alguém, a gente volta e chama vocês para conversar, para participar da conversa. Vocês estão vendo aí essa chuvarada que está pegando a gente, né? Foi muito rápido, mas a gente vai ficar aqui atrás de alguém para participar, alguém que queira conversar esse tema super interessante, super importante, que é o que acontece com a vida da mulher logo depois que ela tem filho, como é que é essa fase tão importante, tão rica e que a gente fala tão pouco sobre ela. É com vocês. Verdade, Vânia. E obrigado já por esclarecer esse problema da chuva, né, que chegou de repente. É bom que, eu espero que não aconteça, mas de antemão a gente já
avisa ao espectador, né? Televisão ao vivo tem seus problemas e um deles é isso. Às vezes o tempo muda e isso pode atrapalhar a comunicação lá com o centro de Brasília, pode cair o sinal eventualmente, né? No meio de uma entrevista que a Vânia estiver fazendo, mas já está esclarecido então, né? Temos esse problema meteorológico acontecendo agora em Brasília. Antes de nós começarmos o bate-papo, enquanto você prepara a sua mensagem para mandar para a gente, eu quero mandar um abração para o Will Brainer Brito, lá de Fortaleza, do Ceará, que é espectador do Participação Popular. E hoje é o Dia Nacional do Livro, esse dia 29 de outubro. Também é aniversário de algumas cidades brasileiras, Campestre de Goiás, Aurora do Tocantins, no Piauí, Cristino, Castro, Itaueira e Curimatá, no Rio Grande do Norte, São Tomé. Em Sergipe, Campo do Brito, e no Paraná, Campo do Tenente. A todos os nossos espectadores que estiverem nessas cidades, um grande abraço, parabéns. Espero que você e os seus conterrâneos participem do nosso programa. Mande a sua mensagem para a gente discutir aqui sobre os desafios da maternidade, o pós-parto, o que acontece. Vamos começar esse bate-papo com a Juliana Mendes, né? Com a sua experiência de mãe de 7 filhos. Juliana, o que você considera que foram as maiores dificuldades, assim, e o que te falaram e o que não te avisaram, coisa que você só foi aprender ali na hora que aconteceu mesmo? Eu fui mãe muito nova, né? Meu primeiro filho tinha 18 anos. Então, a gente não sabe nada, não estava preparada. Não foi uma gravidez planejada, então eu não estava preparada. Eu tive depressão pós-parto, aquela tristeza que a gente tem no final da tarde, logo no começo. Acho que não é nem depressão pós-parto, né, Gabriela? Depois você me corrige, é um baby blues, é o que a gente chama, é aquela coisa que é só no começo, mas que eu acho que é hormonal, não é isso? E a maternidade, para mim, sempre foi um grande desafio. Hoje, com 7, é um grande desafio, né? Lidar com todas as demandas emocionais de tanta gente na casa, isso é difícil, mas eu acho que a gente Quais acaba... são as idades, hein? Eu tenho um que vai fazer 24 agora, que é o meu mais velho. Sim. Eu tenho um de 15, um de 12. Eu tenho trigêmeas de 9 anos, que vão fazer 10 agora, semana que vem. E uma pequena de 3 anos. Então eu digo que eu vivo todas as fases ao mesmo tempo na minha casa, né? A criança, a pequena, a criança, pré-adolescente, adolescente, o adulto, tudo ao mesmo tempo. Então lidar com isso é um grande aprendizado para mim, né? E um grande desafio. É um grande desafio ser mãe. Imagina. E esse logo depois, assim, do caso que você lembra dos mais novinhos, assim, você lembra o que era mais complicado? Você sabe o que eu acho? Eu acho assim, sendo mãe agora da pequena, com 3 anos, eu fui mãe aos 39 anos de idade. É uma maternidade mais calma. A gente, quando é muito nova, a gente é tudo muito acelerado, é tudo muito ansioso, é tudo muito intenso, né? Eu digo que a maternidade agora mais velha me deu uma tranquilidade para saber lidar com os desafios, eu tenho mais maturidade para isso. Então, eu acho que houve uma maturidade mesmo, uma mudança na minha maternidade ao longo desses 24 anos. Houve uma coisa de que a gente quer resolver tudo na hora, de que a gente sabe tudo, e na realidade a gente vê que no final a gente não sabe nada. Eu acho que isso a gente aprende com eles no dia a dia e olhando para a gente. O que é importante na maternidade, Fabrício, eu acho, que a gente tem que olhar para a gente. O filho traz para a gente essa coisa de eu preciso cuidar de mim para poder cuidar dele, né? E o tempo me ajudou a entender isso, que a gente precisa cuidar da gente. Eu que só fui pai aos 40, não acho nada tranquilo nesse começo também, não. Viu? O começo é sempre complexo, né? Essa coisa dos primeiros dias, a gente tem que se preparar para ser mãe, né? Para ser mãe e para ser pai. Hoje eu digo que a gente precisa estudar para ser pai e para ser mãe, né? Porque tudo é muito novo, tudo mudou muito, né? Tem internet, hoje está tudo muito diferente. Mas a gente começa a entender e ter um pouco mais de calma, eu acho. É porque você está com um bebê muito novinho, né? Não é isso? Então, nesse começo, realmente, acho que até o primeiro ano é tudo muito intenso, né? É assim. É assim mesmo, né? A Vânia Alves está chamando a gente lá do centro de Brasília. Vânia, diga lá. Fabrício, a gente encontrou aqui a Juliana, que tem essa cara de menina, e ela foi mãe realmente muito menina. Ela teve o Abner, que vocês estão vendo só a cabecinha dele, daqui a pouco ele vai aparecer inteiro. Ela teve o Abner quando ela tinha 18 anos. Juliana, como é que foi ter um filho tão cedo? Como é que foi o momento depois que ele nasceu? Foi fácil, foi difícil? Que período foi esse? Então, eu estava terminando o ensino médio nessa idade, já casei com 15 anos, já foi tudo precoce, né? Mas depois que eu tive ele, assim, foi modificando a minha cabeça, foi aceitando, porque até então eu não aceitava. Eu e meu marido, a gente sempre se planejou para não ter filho, agora, né? Quando eu chegasse mais velha, ele falou assim, não, vamos pensar futuramente. Aí aconteceu de eu engravidar. Foi uma gravidez, assim, bem tranquila, só que
nos finais da gestação, eu já sentia já um espírito de rejeição. Eu ficava pensando, eu vou amar ele como todas as mães falam que amam, amor incondicional. E durante o parto eu sofri muito, eu fiquei 3 dias internadas, porque eles passavam normal, mas no final foi cesariana, então eu dilatei até 8 centímetros, então eu sofri praticamente quase a dor toda do parto, para no final eles me mandarem para cesárea. E depois que eu sofri tanto e eu vi ele, eu fiquei aquele assim, tipo assim, ai meu Deus, esse serzinho me fez sofrer tanto, mas ao mesmo tempo eu amava. Mas assim, eu expliquei para a enfermeira, falei, olha, eu não estou me sentindo tão bem, eu não me sinto igual às outras mães. Eu me sinto assim um pouco distante do meu filho, na hora de dar de mamar também eu me sentia bem distante dele. Quem me ajudou assim foi minha sogra, que me explicou a situação que eu vivia, que eu estava passando por uma complicação na minha família também, que isso também poderia ter acarretado, né? E foi mudando, aí com o falecimento da minha mãe piorou. Eu me distanciei totalmente dele. Sua mãe estava doente quando ele nasceu? Ela estava com câncer. E depois que ele estava com quase 1 aninho, a minha mãe faleceu. Que era quem me ajudava também, né, psicologicamente. Aí minha vida desandou, assim, minha sogra teve mais do meu lado, a minha cunhada também. E foi onde eu vi um amparo. Meu marido também distanciou um pouco do trabalho e focou em mim, na criação do nosso filho. E eu consegui vencer a depressão, mas não é fácil. Ah, então você teve à sua volta, seu marido também percebeu o que você estava sentindo? Eu pedi ajuda para ele. Eu falei assim, me ajuda que eu não tô bem, eu não me sinto igual as outras mães. E ele também é novinho assim como você? Não, ele hoje tem 35 anos. Mas ele tinha quantos anos? Ai, tinha uns 31 anos. Então ele já era mais maduro? Sim, eu casei com ele, ele sempre foi mais velho. E graças a Deus, assim, graças a eu escolher uma pessoa mais velha, ele me deu o amparo que eu precisava, o conforto que eu precisava, o aprendizado que eu precisava. Porque eu acho que se eu não tivesse ninguém, eu não sei o que teria acontecido. E agora eu estou te vendo agarrada com Abner. Sim, um amor incondicional, assim, eu entendo que tudo na vida tem um começo, meio e um fim, né? E a gente tá aqui nessa vida pra gente cuidar do que Deus deu pra gente. E hoje em dia, meu Deus, meu filho, Deus no céu e meu filho na terra, não largo por nada. Bom, vocês não têm muito ideia, eu sou mais ou menos alta para minha geração. A Juliana é bem alta, o Abner tem só 6 anos, ele é super grandão, realmente a Juliana deve ter tido um parto difícil, esse menino é um moção. Prazer em te conhecer, Abner, você não é grandão? É, Você é o maior da sua classe? sim. Ele é o maior da sala dele, bem grandinho. Obrigada, Juliana, boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu, Vânia. Obrigado por trazer aí a experiência da Juliana, que eu vou passar para a Gabriela Ramos, que é especialista em psicologia perinatal e parentalidade. Gabriela, a Juliana falou uma questão interessante, que é essa coisa de eu não me sinto como as outras mães. Que parâmetro é esse das outras mães? Isso parece que é uma coisa que talvez seja mais comum do que a própria Juliana, como mãe, imaginava, não é? Sim. A fala da nossa entrevistada foi muito interessante, porque ela trouxe vários pontos que são muito importantes e que acontecem com uma grande frequência, né? Que é o quê? Existe um grande mito sobre a maternidade, sobre o amor materno, sobre uma fantasia, né? E existe até um pacto na sociedade de silêncio de não se falar sobre a maternidade real, né? Explica isso. Então, assim, a mulher pensa que, primeiro, que ela deve ser mãe, né? E não que é uma escolha. Como uma obrigação, né? Como uma obrigação social pelo fato de ela ter nascido mulher, né? E hoje em dia, cada vez mais, né, com diversos avanços, hoje as famílias, a maioria, escolhe o momento de ter seus filhos, né? Mas é claro que acontece, como no caso da primeira gestação da Juliana e do caso dessa pessoa que a gente estava entrevistando, a Juliana também, né? Que acontece de vir a primeira gravidez sem ser planejada, né? E aí entra aquele momento da fantasia do meu bebê, que ele é aquele bebê imaginário, que é aquele bebê lindo, ok? Que só dorme, que não chora. Que só dorme, que não chora, né? A mulher, ela não pensa muito sobre as mudanças que aquilo pode trazer para a vida dela, né? E uma gravidez não planejada, né? Tem que se levar em conta uma série de fatores, né? No caso, assim,
é a Juliana, que foi entrevistada, ela já tinha um companheiro, mas tem muitas situações em que as mulheres não têm um companheiro, ok? E tudo isso são fatores de risco, sim, para uma possibilidade de depressão pós-parto. E ela disse que já começou a sentir no final da gestação uma coisa de rejeição. Isso é comum de acontecer também? Uma coisa que é importante da gente falar é que existem, né, dentro aí, se a gente for falar um pouquinho tecnicamente, dos transtornos do puerpério, né, a gente tem 4 principais transtornos no puerpério atualmente na literatura, né? A gente tem o baby blues, que é tido como uma tristeza materna, ok? Que é comum em 80% das mulheres, ou seja, é muito comum, tá? Que é o quê? Ele vai acontecer a partir ali do 3º ou 5º dia de nascimento do bebê, né? A mulher está muito frágil, são muitos hormônios que estão ali envolvidos, ok? Então tem uma questão biológica que é muito importante. A vivência do parto, né, ela interfere sim, ok? As expectativas que a mulher tinha com o parto, como é que ela trabalhou, tem muita gente que tem medo com relação ao parto, se foi o parto que ela queria, se foi o parto que não foi o que ela conseguiu, muito. A questão da própria vivência da dor, né? Então tem a recuperação física, sim, que deixa a mulher muito vulnerável também, né? Então esse baby blues, ele tem essa característica, né, de ter uma tristeza, um choro fácil, uma fragilidade, ok? Uma sensação de que pode não dar conta do que está acontecendo, e agora como é que vai ser minha vida, né? Então o baby blues, ele tem isso, e ele como é que eu posso dizer? Ele é normal, ok? É normal, é a grande mudança que vai acontecer na vida de uma família. Eu não estou falando só da mãe, né? É a principal mudança na vida da mãe, do pai. Quando nasce um bebê, nasce mãe, pai, tio, avô, primo, cachorro, papagaio, grito. Nasce toda a configuração familiar com o nascimento daquele bebê, né? Então, é muita gente envolvida, são muitas emoções, são muitas expectativas, né? E isso tudo... o bebê não é bem que nem o imaginário, né? Não, né? Então, quando ela fala, né, sobre essa coisa da rejeição, né, é um ponto importante que não necessariamente a mulher que tem depressão pós-parto ou baby blues, por exemplo, vai rejeitar o bebê. Isso é um mito, ok? A mulher, na verdade, ela carrega uma grande culpa, que eu vou falar sobre a depressão, né? Que ela acredita que talvez ela não vai dar conta, ou que, enfim... É a sensação de não ser a boa mãe ali, Exatamente, né? E não que ela não queira estar com o bebê. O que acontece? Não é uma rejeição daquele bebê, né? Mas existe sim um processo emocional de luto. Em que sentido? Porque naquele momento está sim morrendo aquela mãe de antes, jovem, solteira às vezes, ou que vivia outra fase da vida e está iniciando e nascendo uma nova mulher com uma nova possibilidade. Isso não é assim de uma hora para outra, isso é construído, né? E naquela hora que aquele bebê nasce, que ela entra em contato com aquele ser, é a primeira vez que ela vai ter contato com um bebê real e não um bebê imaginário. E isso tem um processo de luta emocional. Então, aos poucos, aquela relação de mãe e bebê, ela vai sendo construída, né? Esse mito de a mãe, ela ama imediatamente o bebê e etc., isso é um mito. E as mulheres se sentem culpadas de falar, ai, mas é ok, ele é lindo e tal, mas ai, não estou sentindo aquilo que todo mundo fala que sente, né? Então, a relação é amando que se ama, é cuidando que se cuida, né? E que vai aprendendo todo mundo a lidar. E como que se aprende? Com o melhor professor de todos, que é o bebê. O bebê vai dizer o que ele precisa, é estar atento à necessidade dele, né? Ele vai dizer se precisa de carinho, de atenção, se ele precisa de alimentação, se ele precisa de dormir, de silêncio, de exercício. O bebê vai estar sinalizando, né? Bom, voltando um pouquinho que eu estava antes, para a gente não perder na fala, então eu tenho o baby blues, depois eu tenho uma depressão pós-parto propriamente dita, que tem todas as características de uma depressão tradicional, só que ela tem uma peculiaridade, porque ela está no momento de fragilidade, não só da mulher, mas da família de uma forma geral, né? Então, a depressão pós-parto, ela... Como é que a gente... Ela meio que se reflete na família inteira, então, reflete. Né? E a Juliana, a nossa entrevistada ali, né, da Vânia, também ela mencionou que foi até mais ou menos 1 ano de idade do filho, né, que foi quando a mãe dela faleceu, e ela ainda precisava da ajuda, né? Ela disse que ainda estava
sentindo Pode durar isso, né? meses, até 12 meses, sim, a questão da depressão pós-parto. E ela tem graus, ok? E precisa de um acompanhamento com um especialista, dependendo da necessidade, né, do grau aí de sofrimento envolvido para toda a família, não só da dia de mãe e bebê, mas do pai, dos avós e etc., entrar com a medicação, né, com um psiquiatra. Existem medicações no mercado que são compatíveis com a amamentação, ok? Então é muito importante saber disso, né? E aí, sobre a depressão especificamente, eu acho que é importante a gente falar, né, que a depressão, ela está principalmente vinculada com uma decepção. O que acontece? A mulher, ela cria, junto com toda uma questão social e antropológica, uma imagem do que é a maternidade, ok? E aí, quando ela chega naquela maternidade real, ela tem uma decepção, porque não era aquilo que ela sonhava naquele momento, né? E ela também vive sob pressão o tempo todo. Então vem aquela culpa. A culpa é o que é mais característico da depressão pós-parto. Eu não vou dar conta, não era isso que eu imaginava, socorro, o que eu faço, né? E esse desespero vai passando, por exemplo, para o pai, que está ali às vezes do lado, e que não sabe como gerenciar aquela situação também, porque também é novo para ele. Sobre essa coisa, eu espero que a gente possa falar mais daqui a pouquinho, mas a Vânia Alves chamou a gente de novo lá do centro de Brasília. Vânia, com você. Fabrício, eu encontrei agora uma família, é uma gracinha, é uma família de crianças. Nós temos aqui 3 crianças. O Igor tem 21 anos, a Vivian tem 18 e o bebê quantos meses? Tem 1 mês e alguns dias. E qual o nome? Nathalie. Nathalie. A Nathalie tem 1 mês e alguns dias. Como é que está sendo ser mãe há 1 mês, Vivian? É complicado, mas é bom, é gostoso, né? Diferente, mas é bom. O que mudou na sua vida? Tudo. Rotina, tudo praticamente. Tudo. O que você fazia antes de ter a Nathalie? Eu estudava, né? Ajudava as coisas em casa com a minha mãe, agora é só o tempo todo virado para ela. E quem é que cuida da Nathalie? A mãe, é mais a mãe, porque eu trabalho mais à noite, aí a mãe que cuida mais. Mas eu tô vendo você agarrado aí na Nathalie, mesmo com o braço quebrado. Aqui não tem tempo ruim não, aqui quando o pai tá é só alegria. Você cuida da Nathalie pra Vivian descansar um pouco? Cuido muito, porque é meu xodó também, minha primeira filha. Aí eu sou muito apegado com ela, igual o vô dela também, que é muito apegado. E vocês trocam fralda, dão banho? Tudo, fralda, banho, quando não é ela, nós reveza. Quando ela tá muito cansada, aí eu chego do trabalho, eu dou banho, eu troco. Aí só não dou alimento, né, que é isso que é a mãe. Aí ela dá alimento, aí eu boto pra rotar e boto pra dormir também. Você esperava, Vivian, ter esse apoio do Igor? Sim, porque a gente sempre foi muito apegado um com o outro, né? Desde o começo do namoro. E eu esperava muito, porque ele é muito, muito bom. Era um bom marido e agora é um bom pai. Mas você esperava que ele fizesse essas coisas? Quer dizer... Um pouco assim, porque ele trabalha muito, né? Achei que ele ficasse cansado e não ajudasse muito, mas ele superou as minhas expectativas. E além do Igor, alguém mais te ajuda? Alguém te ensinou a ser mãe? Porque você é muito novinha, né? Você esperava? Não esperava. Foi uma surpresa, assim, né? Um baque pra mim. Minha mãe ajuda, meu pai também, meu irmão, tudo apoia. Oi, desculpa, Vivi, eu te atrapalhei. É porque pediram aqui para mostrar a cabecinha da Nathalie, mas é que tá ventando demais. E eu acho que é melhor não, porque aqui o tempo não tá bom. Ela é uma gracinha. Desculpa, eu te interrompi. Então, você estava falando que não esperava, mas aí, como é que... Foi muito difícil, né, no começo, os primeiros dias, mas eu tive o apoio da minha mãe, do meu pai, da mãe dele também, que me ajudou muito. E agora, né, só sucesso mesmo. Qual a sua expectativa? Como é que vai ser a sua vida? Como é que você está assim? Eu espero a gente casar, ter uma casa nossa, para morar só nós 3 famílias, né, crescer e isso aí. E sua vida? Você estudava, né? E agora? Parei, tive que parar, porque no começo da gravidez eu passei muito mal, aí eu tive que parar. Mas eu fiz uma prova, espero passar, e se eu não passar eu vou seguir, terminar estudo e conseguir um trabalho, um emprego, uma faculdade. Bom, gente, eu agradeço a vocês e eu vou pedir para eles entrarem, porque não dá para um bebê ficar nesse vento.
E volta aí pro estúdio. Eu agradeço, gente. Obrigada. E é melhor vocês irem para lá, porque não dá. Aqui tá impossível. Tchau, gente. Tá dando pra ver, viu, Vânia? Assim, dá pra ver pelo cabelo, pela roupa aí, realmente tá ventando muito aí no centro de Brasília. Mas daqui a pouco, então, chama a gente de novo, Vânia, na hora que tiver mais alguém. E sobre isso que a Vivian conversou com a Vânia e que a Gabriela estava falando também, eu queria chamar para o nosso programa a Vivian Abucater, que está com a gente pelo Skype e é sócia da Rede Maternativa de Empreendedorismo Maternal. Vivian, obrigado por ter atendido ao nosso convite de participar aqui do nosso programa. E eu queria falar contigo, Vivian, sobre uma coisa que a Gabriela mencionou, que é o luto que a mãe vive ali com o parto, porque naquele momento morre uma mulher, nasce outra. Né? E isso não acontece só com a mulher, acontece também com o pai e com todo mundo em volta, porque nasce um pai, nasce o avô, a avó, enfim, toda a família ali é transformada. E a Vivian mencionou o caso dela agora para a Vânia, na entrevista, que teve que parar de estudar, mas ela espera que mais para frente ela possa voltar, porque agora ela está tendo que ter uma dedicação total ali à Nathalie, né, que está com um pouco mais de um mês de vida. E pela sua experiência, Vivian, como que é isso para a família, tanto para a mãe quanto para o pai, essa coisa do rompimento, principalmente nessa questão do perfil profissional, já que é a área em que você atua, né, numa rede de empreendedorismo ali maternal? Bem, primeiro eu queria agradecer o convite e dar um oi para você, Fabrício, para a Gabriela e para a Juliana que estão aí. A Rede Maternativa é um grupo de mais de 22.500 mulheres, mães, todas mães, que discutem a maternidade, essa relação da maternidade e do trabalho. Tudo muda na vida de uma mulher quando a criança nasce, né? E não só os aspectos referentes à casa, à criação dos filhos, aos cuidados com esse recém-nascido, mas também relacionadas ao trabalho. Normalmente, quando uma criança chega, essa mudança pelo qual a mãe passa no começo, né? Ela faz com que essa mulher repense a vida, muitas vezes. E é por isso que a gente fala que a maternidade é uma locomotiva. Ela impulsiona a mulher para olhar para outros caminhos, para outros aspectos da vida. Quando a gente pensa a respeito do trabalho, o trabalho, muitas vezes, ele é dividido no que a gente chama de trabalho reprodutivo, que é não só o cuidado com a gestação e a lactância da criança, mas todo o trabalho que envolve o ambiente doméstico, a casa, a educação, a alimentação dessa criança para além da lactância. E esse trabalho reprodutivo, historicamente, ele é muito colocado em cima da mulher. A gente ainda tem na nossa sociedade pouca participação masculina. E os dados de pesquisa mostram isso. Segundo dados do IBGE, a mulher chega a trabalhar até 8 horas a mais por semana do que os homens, porque ela, além do trabalho externo, muitas vezes ela trabalha fora, quando ela chega em casa, ela também assume os trabalhos domésticos muito mais. Isso também varia por região do Brasil, quer dizer, no Nordeste a mulher trabalha mais ainda, também por raça, as mulheres negras também trabalham mais, e também com a idade, por incrível que pareça, quanto maior a idade da mulher, mais ela trabalha, mais do que os homens dentro do trabalho doméstico. E nessa divisão de trabalho entre o que é o trabalho doméstico e o que é o trabalho produtivo, aquele que é remunerado para fora, a mulher, então, ela começa a enfrentar diversos conflitos. Como é que eu retorno para o mercado de trabalho? O mundo do trabalho, ele, de alguma maneira, também não é muito receptivo à mulher hoje, né? A gente tem pesquisas da FGV, por exemplo, feita com 247 mil mulheres, que diz que 48% das mulheres são demitidas depois de 12 meses ao retorno da licença. 48%, então, você falou? Isso, 48%. É um dado bem alarmante. Isso significa ou que as mulheres são demitidas, ou então que essas mulheres, quando retornam do mercado de trabalho, elas acabam sendo desligadas mesmo, 12 meses depois. E isso leva um tempo, né,
para que essa mulher, de novo, se recoloque. Parte dessas mulheres que são desligadas do mercado de trabalho, não por oportunidade, mas por necessidade, acabam empreendendo. Quer dizer, elas precisam trazer renda para suas casas e também precisam conciliar a maternidade e o trabalho. Então, muitas viram empreendedoras, tentando ter um pouco mais de flexibilidade de tempo e podendo estar mais próximo da criação dos filhos. Então, essas realidades todas, somadas a um puerpério, a uma criança pequena que está precisando de atenção, fazem desse momento da mulher uma verdadeira panela de pressão. E é nesse momento que os grupos de apoio são importantíssimos para acolher essa mulher, para criar essa rede de apoio que a mulher precisa. Vivi, esse negócio da rede de apoio é interessante. Eu estava já até pensando uma pergunta para a Juliana Mendes, que está com a gente aqui, com sua experiência de mãe de 7. Juliana, existe uma ideia de que antigamente, até antes de a mulher ser mais presente no mercado de trabalho, havia aquela coisa de a responsabilidade da mulher ser dona de casa e ser mãe, e que, para isso, ela tinha o apoio de outras mulheres que moravam perto, da família, de tudo isso, e que foi, obviamente, se desmanchando, né, essa rede de apoio, porque a mulher entrou no mercado de trabalho, adquiriu outras atividades, enfim. Para você, como é que foi essa questão de rede de apoio já nessa realidade moderna? Você teve apoio de parentes, gente preparada, capacitada, babá, conseguiu encontrar gente capacitada para isso? Eu falo diariamente com milhares de mães, sabe, Fabrício? E eu acho que é fundamental a gente não abrir mão dessa rede de apoio. Eu acho que a gente precisa, assim, o que acontece é que muita gente, a imagem, você falou muito dessa coisa da imagem do bebê, daquela coisa da perfeição, isso tem muito a ver com a culpa que a gente tem hoje, que tem a ver com a idealização. A gente idealiza uma maternidade, idealiza um bebê, a gente idealiza tudo. As redes sociais trouxeram isso para uma coisa muito mais forte, porque a gente compara o que a gente vê nas redes. E o que a gente vê nas redes sociais não é verdade, é aquilo que é colocado. Inclusive nessa questão de maternidade, porque normalmente se fala assim, que é só felicidade nas redes sociais. Principalmente na maternidade. A maternidade, quem mais julga a mãe é a outra mãe. Se você estiver no meio de maternidade, não sei se a Vivian está aí ainda, Vivian, né? Sim, está acompanhando a gente, né? Tá pelo Skype. Ela apoia essas mães, né? Vivian, né? Isso. Você deve saber do que eu estou falando, assim. Quem mais julga a mãe é a outra mãe. Essa pressão vem da mãe, não é da sociedade, é da própria mãe. Tem as sogras também, né? Mas é a mãe que julga assim, você está dando leite, você não pode, você está dando açúcar, você não pode, você está fazendo isso, você não pode, você está usando aquela fralda, você não pode. Então essa pressão, ela é muito grande. Então a gente acha que tem que dar conta de tudo sozinho. Isso aí, primeiro, é um grande mito que precisa ser desfeito. A gente não tem que dar conta de tudo sozinho. Eu falo muito isso para quando eu dou palestras em vários locais, em várias empresas, inclusive, e eu falo assim, nós admirávamos as nossas mães, que trabalhavam horas. Nossa, minha mãe trabalhou, me sustentou sozinha, dava conta, é uma guerreira. Quantas de nós ouvimos isso das nossas mães e falamos isso das nossas mães? Mas quando nós, mães, saímos de casa para trabalhar, a gente sai com pena do filho. A gente fala assim, poxa, eu tô indo trabalhar, tadinho do meu filho. Olha que mudança que a gente teve. E que imagem, que sensação você acha que os nossos filhos vão ter se a gente tem essa sensação de que a gente está com pena deles? Eles vão ter pena deles também. Agora, os meus filhos, por exemplo, quando eu saio para trabalhar, eles olham para mim e dizem assim, a minha mãe está indo trabalhar, que orgulho que eu tenho dela. É diferente. Então, a rede de apoio, ela está ali de mãe para mãe. Eu acho que a gente precisa buscar isso que a Vivian faz, é fantástico, porque são mães ajudando mães, porque a gente tem que parar de achar que tem que dar conta de tudo sozinho. Isso chega a ser cruel com a outra mãe. Agora, em termos de profissionais capacitados, Juliana, eu peguei um dado, existe um estudo da OIT, que mostra que existe uma falta mundial de cuidadores, de idosos e de crianças também. Né? E que muitas vezes esse papel recai sobre mulheres e não remunerado, né? De uma forma amadora, sem preparação, sem capacitação para isso. Muitas mulheres deixam de trabalhar porque não tem com quem deixar a criança, né? Porque tem dificuldade de encontrar uma babá confiável ali que
e habilitada, empreendem, né, Vivian? Empreendem. Acabam tendo que empreender, né? Estou vendo até que a Vivian vai querer falar também, mas fala um pouquinho, Juliana, sobre a sua experiência com isso. E o que você acha que poderia ser feito para melhorar essa questão da capacitação de pessoas para trabalhar com crianças para esse momento? No meu caso específico, eu tive muito apoio de vó e de sogra. Minha mãe e minha sogra eu tive muito apoio, né? Hoje eu trabalho com educação parental. Então, eu preparo pessoas também para poder lidar com essas crianças. A gente precisa, assim, as escolas não estão sabendo lidar com essas crianças, porque tudo mudou. A gente não está falando só de cuidados em casa, a gente está falando de um cuidado geral com essa geração que está vindo aí. A gente está falando de escolas, de professores, que a gente não sabe lidar com pessoas, com crianças. Gente, se você voltar, minha tataravó voltar hoje para o mundo de hoje, ela fica completamente desorientada. Onde é que ela se sente super bem? Dentro de uma sala de aula, porque está igualzinho. E a gente tem crianças muito inteligentes, muito rápidas, dentro de uma sala de aula, com carteira, professor e quadro. Então, assim, a gente tem que estar pensando em cuidadores de uma maneira geral, né? Um cuidado geral, eu acho, não só de profissionais, de babá, no caso, mas de uma... De cuidados em geral, né? Em geral. Vivian, você que tá doida para falar aí, conta aí pra gente. Eu super concordo com a Juliana. Ela tocou num ponto importante, essa questão da rede de apoio, para que essa mulher possa trabalhar de uma maneira adequada. E a rede de apoio, ela pode ir para além da sogra, da avó, né? A rede de apoio também precisa ser encarada pelo sistema educacional, pelo sistema infantil, creches, escolas em período integral, de qualidade, que possa não só cuidar da educação dessas crianças, mas também de atividade física, uma boa alimentação. Então, quando a gente está pensando nessa criação da rede de apoio, o Estado, né, promovendo aí o acesso à creche, à escola, tem um papel fundamental nisso tudo, porque é somente sabendo que o filho está bem cuidado que essa mulher consegue realmente se concentrar no trabalho e ter esse prazer em trabalhar que a Juliana tanto fala e que é tão importante, para que o filho enxergue o trabalho de uma maneira positiva. Isso. Mas para isso ele precisa estar cuidado. É verdade. Gabriela, eu imagino que você acompanha esse mercado, né, exatamente ali do puerpério, período de puerpério e tal. Existe capacitação, existe suporte nas maternidades brasileiras e nas creches para os meninos já? Quando as crianças chegam ali na fase dos 6 meses, quando termina a licença maternidade, e muitas mães têm que deixar as crianças em creche, você acha que existe suporte hoje no Brasil para isso, ou há uma falta de profissionais realmente? Olha, infelizmente, se a gente for falar de uma maneira maior, mais abrangente, infelizmente não, né? Que a gente tem que parar para pensar que o Brasil, ele é muito diversificado. Né? Então, não dá para a gente pensar só naquela mulher de classe média alta que tem condições de deixar o filho com uma babá, né, que ela escolheu dentre várias opções, que às vezes ela pagou um curso para aquela babá, para ela aprender e etc. Ou para uma creche que tem o acompanhamento de uma psicóloga, de uma psicopedagoga, que tem uma nutricionista e etc. Mas quando a gente vai abrir, né, para a grande maioria das mulheres brasileiras que sim, que trabalham, né? E que muitas vezes não tem com quem deixar essa criança, isso traz uma insegurança enorme, né, para toda a família. Deixa com os filhos mais velhos, às vezes, tem né? isso de pouco deixar mais os velhos. filhos um pouco mais velhos, e que às vezes a gente ouve até notícias de acidentes, né? Sim, de abuso, inclusive. Né? Sim, a questão de abuso é muito sério, muito sério. É uma questão que, infelizmente, é muito comum, está muito presente no meu consultório, de pessoas que foram vítimas de abuso e etc, né? Então, a mulher, ela sofre porque... em vários aspectos, ou porque ela não quer sair de casa porque ela quer estar com aquele bebê, ou até o contrário, ela sofre porque ela quer sair de casa, mas não pode querer sair porque ela deve querer ficar com o bebê. Isso. A mulher, muitas vezes, ela gosta de trabalhar, entendeu? E ela quer voltar, ela quer se sentir mulher de novo, produtiva, né? Sair um pouco daquela dia ali, mãe e bebê, que querendo ou não, suga a mulher 24 horas por dia, mas também ela se sente que, ai meu Deus, mas por que eu tô querendo voltar a trabalhar? Quer dizer que eu não quero estar com meu filho? Não, né? Tudo isso é permitido. E né? necessário. E necessário. Mais do que permitido, eu acho que é necessário a mulher ter esse momento dela,
sabe? Que é o de se cuidar, como você falou no início do programa. De olhar para ela, para estar bem, para estar com o filho, né? Às vezes a mulher viaja e morre de culpa por estar deixando o filho, sabe? Mas às vezes a culpa é porque o que será que o outro está pensando? Não sei se você vê isso Em no grande parte consultório. é isso, né? Não é nem ela, externa. meu Deus do céu, o que vão dizer de mim? E isso que é surreal, assim, porque as mulheres não estão voltadas para o que elas estão sentindo ou com a necessidade dos filhos, mas o que será que vão falar de mim? Porque eu voltei a trabalhar, ou porque eu resolvi viajar, ou porque eu resolvi dar um tempo para mim, porque a gente precisa, e mais, os filhos precisam desse tempo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui em conjunto. A licença maternidade padrão que nós temos no Brasil ainda é a de 120 dias, né? Existe uma exceção para as empresas que participam do programa Empresa Cidadã, que foi criado em 2009, né, que aí passa para 180 dias. Existem cerca de 100, ou um pouco mais de 100 propostas na Câmara dos Deputados sobre licença maternidade, licença paternidade, né, a chamada licença família. Na opinião de vocês, como mulheres, como mães, qual seria a duração ideal da licença maternidade e licença paternidade? Olha... Porque tem essa questão do tédio, né? Que você está falando. Às vezes a mulher começa a ficar entediada, mas aí tem a questão cuidar da criança até ela crescer mais. Né? Eu acho que tem um ponto que é importante, né? Que mais do que não só o tempo, mas essa questão da licença da família, né? O pai está cada vez mais inserido, né, na dinâmica familiar, criando a dia de mãe, pai e bebê. E ele é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, emocional do bebê, né? E para dar esse suporte para a mãe, né? Então, o pai estar presente dentro de casa faz muita diferença, né? E não dá também para a gente colocar só um número assim, o que seria... Porque cada família é uma família, cada necessidade é uma necessidade. Tem a questão da amamentação, ok? Né? Então, se a gente para pensar assim, hoje em dia é preconizado que tem uma amamentação exclusiva até 6 meses. Isso é da Organização Mundial de Saúde, né? Sim, recomendação. Né? Então, assim, mas aquela mãe, por exemplo, digamos que é uma mãe que pode gozar dos 180 dias, tá? Ela precisa, às vezes, desmamar o seu bebê antes, porque ela tem que introduzir a alimentação, porque ela tem que trabalhar, né? Então, é uma situação muito peculiar de cada uma das famílias, sim, mas se eu tenho a possibilidade de estar mais tempo com a família, cuidando desse momento, que é um momento de ouro do desenvolvimento humano. De construção de vínculo, né, Gabriela? De construção de vínculo, né? De construção de redes neurais, né? A criança, o bebezinho, ele está totalmente aberto à aprendizagem, né? Então, é um momento de ouro ali, né? Que muitas vezes é interrompido e é quebrado, jogando um bebê num sistema que ele ainda não está preparado, né? Mesmo que a mulher fique entediada, por exemplo, não necessariamente ela tem que voltar a trabalhar, entende? Não é uma obrigatoriedade. Né? Ela pode voltar a trabalhar. Deveria ser dado o direito, né? Isso. Ou assim, eu posso fazer um trabalho remoto, eu posso ser empreendedora, eu posso trabalhar meio período, né? E essas outras possibilidades poderiam ser conversadas também. E não só eu fico totalmente em casa e aí eu volto 100%, né? Olha como é uma mudança abrupta. Transição, né? Né? Então, para uma mãe e para um bebê que estão vivendo uma relação de simbiose ali, né? Que fica 24 horas por dia praticamente. De repente, no dia seguinte, acabou a licença. Tchau. Tô 8, 10 horas longe, 12 horas, dependendo do trânsito, longe desse bebê. Não sabe nem se ele está se alimentando direito, né? Então, fica uma ansiedade de separação, dos dois lados, tanto da mãe quanto do bebê. Dos dois lados. O que você acha, Juliana? Você também tem essa opinião? Eu perguntei isso porque em alguns países, como a Alemanha, por exemplo, você tem licenças maternidade e licença paternidade também de 1 ano, 2 anos até, né? Eu acho que o ideal seria esse, de 1 ano, né? Isso é o ideal. Mas assim, aí é o sistema que tem que permitir isso, a economia permite isso, tem todo um porquê, mas eu acho que esse, pelo menos da mãe, o ideal deveria ter seria 1 ano. uma coisa flexível, maior, né? Mas eu concordo com ela. É o corte, né? Só que a criança, quanto mais velha ela está, mais preparada ela está para poder, né, para essa separação. Agora, realmente, 4 meses é muito pequenininha, né? Muito pouco, tanto para a criança quanto para a mãe, né? Para o pai, que é 5 dias a licença, então, né? Pois complicado. e como ela se falou... fala muitas vezes
Inclusive, esse é um assunto, né, também, assim, Da licença pro paternidade. pai, né? A preparação para o pai e a E coisa o da apoio licença. do pai. Porque existem homens que têm depressão pós-parto também. Sim. Existe um mesmo? percentual Sim. alto de homens que entram em depressão pós-parto. Sim. Porque a mudança, como ela falou, não é da mãe só. É da família como um todo. O pai também tem essa coisa de... ele precisa sustentar aquela família a partir daquele momento. Ele precisa dar conta daquilo e também pesa para o homem. Então, isso é uma coisa para se pensar também. A gente recebeu um comentário pelo Facebook da Vanessa Osório. Ela diz, a partir dessa visão holística do universo feminino, que as reformas trabalhistas e previdenciárias devem ser equitativas, humanizadas para assegurar e dar apoio e suporte às cidadãs desse país. Mensagem da Vanessa Osório. Eu tenho informação da direção do programa que nós temos no telefone do Participação Popular a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. Deputada, bem-vinda ao Participação Popular, obrigado por nos atender. Obrigada, Fabrício, por estarmos aí participando com vocês e obrigada pela participação de todos os companheiros que estão aí, da Daniela, da Juliana, da Vivian, participando deste programa com essa pauta tão importante. Deputada, eu li que a senhora, a sua participação na Comissão de Seguridade Social e Comissão de Seguridade Social e Família aqui da Câmara, a senhora sugeriu uma alteração em um projeto de lei que está tramitando aqui, que agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que amplia de 5 para 7 meses o prazo de estabilidade no emprego para as mães, né? Que, acompanhando esse aumento da licença maternidade para 180 dias do programa Empresa Cidadã, para aumentar para 7 meses de estabilidade para as mães. E a gente estava discutindo aqui a questão da própria licença maternidade, que é tema também de vários projetos, várias propostas aqui da Câmara dos Deputados, do Senado Federal também, dentro da tendência mundial de haver, né, em alguns países pelo menos, existe uma licença maternidade e a licença paternidade também maiores. Na opinião da senhora, como que esses assuntos estão sendo tratados aqui? Existe espaço para se discutir uma ampliação da licença maternidade aqui no Congresso Nacional, na opinião da senhora? Olha, nós precisamos e temos certeza que o convívio da mãe e filho, quanto mais longo após o parto, melhor é para a qualidade de vida deste bebê e desta família como um todo. O que no país a gente se depara, né? Com uma população de mulheres tentando ir para o mercado de trabalho, mas ainda sendo discriminada quando há um comparativo da vaga para um homem e para uma mulher, tendo um candidato homem e uma candidata mulher. Normalmente o homem acaba tendo a garantia da vaga exatamente porque não vai precisar ter uma licença maternidade, não precisa sair para acompanhar os filhos ao médico. Então nós temos ainda uma luta, que é uma luta de garantia do espaço das mulheres no mercado de trabalho. Nós trabalhamos com a Empresa Cidadã e o Estatuto, que nós chamamos do Marco Legal da Primeira Infância, e todos os estudos mundiais mostram o quanto é importante a mãe permanecer mais tempo com o seu filho após o parto. A licença maternidade para as mulheres seletistas é de 4 meses apenas. Nas empresas cidadãs a gente consegue ter um prazo um pouco maior, que chega a 6 meses, mas são poucas as mulheres ainda que têm esse direito de 6 meses. Nós precisamos e temos uma caminhada muito longa ainda para garantir que a mulher possa ter um maior tempo junto com os seus filhos e garantindo aí a estabilidade também. Então, são projetos que estão tramitando, que o coletivo das mulheres e dos homens da Câmara vê com bons olhos, mas a gente também precisa sempre colocar na balança se nós não estamos cerceando o mercado de trabalho para as mulheres que ainda estão na idade fértil, que têm todo o direito, porque a maternidade é uma coisa muito linda. Eu digo isso na condição de enfermeira, que participei de muitos partos dentro do centro obstétrico, e a gente sabe o quanto a maternidade é uma coisa linda, mas as dificuldades ainda que as mães enfrentam para retornar ao trabalho, para deixar os seus filhos com segurança numa creche pública. As vagas, normalmente essas mães ficam na fila, então nós temos inúmeros desafios ainda pela frente no nosso país. E, deputada, a gente estava falando também mais cedo aqui da questão da rede de apoio, vamos chamar assim, em um sentido um pouco mais amplo,
que envolva também o pai e a família, mas mais no aspecto de assistência social e psicológica, né? Assistência de saúde e assistência social ali para as pessoas. E a senhora, com essa experiência de enfermeira, pode falar a respeito. Isso é um aspecto que é discutido aqui na Câmara também, porque a gente vê a discussão em relação à licença maternidade, mas com uma visão econômica, sobre mercado de trabalho, né? Normalmente se aborda sobre esse aspecto. Mas nesse aspecto social também, existe essa preocupação aqui? Existe. O Marco Legal da Primeira Infância, ele vê essa nova lei e o Programa Nacional que tem Criança Feliz, que ainda não tomou corpo como uma política de Estado, ainda é uma política de governo, e nós temos que transformar essa política numa política de Estado, e baseado nos estudos, e quem foi o nosso orientador nesse sentido foi o ex-ministro, nosso colega deputado Osmar Terra. A gente tem no Marco Legal da Primeira Infância grandes caminhos e grandes avanços nesse olhar para o crescimento e desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos, em especial nos primeiros 1000 dias de vida. Se nós conseguirmos implementar o Marco Legal da Primeira Infância como uma política de Estado, uma política forte, que permita realmente o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dessa criança, das consultas, porque nós temos que pensar na gestação e pós-parto, em assegurar as 7 consultas no mínimo do pré-natal, assegurar a essas mulheres os seus exames necessários durante a gestação, um bom trabalho de parto. Se a mulher é acolhida dentro de uma instituição pública, e aí a gente pode discutir, inclusive, as mulheres brancas com as mulheres negras, que os estudos também mostram que a mortalidade materna das mulheres negras é maior, porque nós temos o racismo institucional, nós temos outros olhares para a gestação e o parto dessas mulheres, que são o dia a dia de um conjunto de deputados e deputadas, sim, mas que ainda não conseguimos avançar na aplicação do texto. Eu costumo dizer em algumas audiências públicas que nós temos leis belíssimas, mas que existe um abismo entre o texto legal e o acesso da nossa população ao que está garantido no texto legal. É verdade, infelizmente, né? Deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, deputada. Obrigada e obrigada por essas mulheres maravilhosas estarem pautando, junto contigo, Fabrício, esse tema que a gente tem muito para avançar ainda, dando segurança a todas as mulheres que querem ser mães, ter uma boa gestação, um bom trabalho de parto e ter assegurado o seu direito ao retorno no mercado de trabalho com mais tranquilidade e mais sentimento de que seus filhos estão sendo cuidados com muito carinho. É verdade, deputado. Um grande abraço para a senhora. Tem muito a fazer, tem muito a debater ainda sobre esse assunto, mas nosso tempo é limitado e a gente já está chegando no final do programa. Mas a Vânia Alves chamou a gente de novo lá do centro de Brasília. Diga, Vânia. Então, eu estou aqui com a Nisete, que quase está concorrendo com a Juliana. A Nisete tem 6 filhos, que vão de 2 anos, que é o Davi que está correndo por aqui, até 30. Nisete, como é que foi ter tanto filho? Como é que você criou esses filhos? Quem te ajudou? Como é que foi essa vida? Muito difícil, mas graças a Deus eu consegui, já tenho 2 filhos casados. E agora o Davi com 3 anos, o Rafael com 10 e tem uma com 20 que está na faculdade. Agora, você veio trazer o Davi no dentista, você veio junto com o seu marido. Cada vez que você teve filho, quem é que te ajudava nesse período, nesse primeiro período depois que tem o neném? Praticamente sozinha, assim, porque eu sempre cuidei dos meus filhos só. Como é que você se sentia, Lisete? Muito conforto da parte de Deus, né? Com fé, esperança em Deus. Esperando muito em Deus. E a alegria, né, de ter um bebê em casa é muito bom. Mas é difícil, porque você tinha um bebê sempre com outro com mais ou menos 5 anos, o outro mais ou menos 10. Como é que dava conta? Ainda tinha que trabalhar fora. Eu trabalhava fora, aí minha mãe conseguia ficar para mim, no momento que eu estivesse trabalhando fora, minha mãe cuidava. E como é que era? Como é que você se sentia?
A respeito dos meus filhos, eu acho que não tem valor, assim, no mundo que pague. Assim, tudo são para mim minhas joias, é meu ouro. As pessoas acumulam bens e eu acumulo filhos, porque eu gosto muito dos meus filhos. Não tem bem maior que eles. Muito obrigada, Anisete. É uma bela mensagem para a gente terminar por aqui. Vocês continuam aí no estúdio. Obrigada. Verdade, Vânia. Valeu. Obrigado por trazer aí a experiência da Anisete, né? É interessante isso que ela fala, acumula filhos. E a Juliana concordou aqui. Você também, né? Eu também. Mas eu achei linda a força dela. Eu acho que é muito isso, né? Ela, não, os meus... E sabe o que acontece? A gente tem muito filho, eles tomam conta um do outro. Eles se criam. Se cuidando, né? Eles tomam conta um do outro. Bom, Vira um time. A gente já está chegando no finalzinho mesmo do programa, né? Tem a mensagem da Carolina Salomão, que está acompanhando. Beijo, Carolina. Ela diz, como mãe de uma pequena de 5 meses, a maior dica que dou para as puérperas é buscar uma rede de apoio com outras mães, para trocar ideias sobre a vivência de cada uma. Foi o maior apoio que tive no meu pós-parto, pois vi que todas temos dificuldades e que tudo passa. Também é opinião interessante, né? Assim, você vê que quando você distribui assim, ó, o sofrimento, a complicação, né? Você vê assim, não, até que não é só comigo que acontece. Bom, como eu disse, a gente está encerrando aqui. Juliana Mendes, educadora parental, mãe de 7 filhos. Obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Obrigada. Gabriela Ramos, psicóloga, especialista em psicologia perinatal e da parentalidade. Quer também deixar uma última mensagenzinha aí, Gabi? Vamos cuidar, né, da saúde mental das mães, que reflete na saúde mental dos filhos e da família como um todo, né? E como último, assim, da gente pensar também num pré-natal psicológico e não só num pré-natal ginecológico, né? De se preparar emocionalmente para essa grande mudança que vai chegar, como uma forma de se prevenir para patologias como a baby blues que vai acontecer, mas a depressão pós-parto, a psicose puerperal, enfim, ok? Então esse é o meu recado, vamos cuidar aí das emoções, né? E vamos acolher mutuamente como uma grande rede de apoio. Beleza, Gabriela, muito obrigado. E a Vivian Abucata, que também está com a gente ainda pelo Skype. Vivian, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, tá? Obrigada, Fabrício, obrigada a todo mundo. E quem quiser fazer parte da rede maternativa para discutir maternidade e trabalho, todo mundo convidado, todas as mães estão convidadas para fazer parte dessa rede de apoio. É só jogar no Google ali, rede maternativa e encontra, né? Isso. Beleza, Vivian. Muito obrigado por ter estado com a gente mais uma vez e muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha. Um grande abraço. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.